Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está na tela: pai e filho. Até hoje, cristãos não entenderam. Então vamos repetir o tema? Pai e filho. Até hoje, cristãos não entenderam. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então, minha gente, hoje, dia 23 de agosto de 2023, Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento. Saúde e paz para todos que estão agora aí no chat e aos demais amigos que estarão assistindo nossos vídeos depois, no futuro. Agora vamos solicitar algo muito importante para todas as pessoas. Se inscreva, ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, minha gente, como dito anteriormente, o nosso tema hoje é esse que está na tela aqui, ó. Pai e filho. Até hoje, cristãos não entenderam. Então vamos ao nosso tema? Vamos, né? Então, minha gente, os senhores que estão no chat agora aqui, sejam bem-vindos. O que temos visto entre as pessoas que se dizem cristãs em nosso tempo, por muito tempo, é que os cristãos estão anunciando um Cristo fora de época. Essa é a verdade. Com mensagens de um evangelho que eu vou dizer aqui, para a surpresa de muitos, que já se tornou velho. O evangelho já se tornou velho, porque o evangelho já foi anunciado a toda criatura debaixo do céu há quase 2000 anos. E Paulo já falou isso, Shaul já disse isso. Então o nosso tempo, para quem não sabe, né, não é o tempo de pregar a Cristo como Salvador. Mas o nosso tempo é o quê? Para divulgar, nós podemos, aliás, divulgar pelos meios disponíveis, e esse aqui é um deles, né? Que ele já foi o Salvador. E quando começamos a estudar né, com atenção e discernimento, usando os textos e contextos de forma exegética, sabendo quando foi escrito, para quem foi escrito, para que tempo, tá? De toda a Bíblia, nós vamos descobrir, minha gente, que nós não podemos trazer a Cristo e seu sacerdócio para o nosso tempo, correto? Uma vez que o seu sacerdócio, o sacerdócio do ungido, a saber, o seu reinado, já se cumpriu, tá? E o próprio ungido disse que ele estaria com eles naquele reinado, naquele sacerdócio, somente até o último dia, tá? E que já sabemos que já se cumpriu em 70 DC. Essa é a verdade. Pois o próprio ungido, minha gente, que não temos ungido, nós não temos a Cristo aqui conosco, porque ele já saiu de cena, ele disse, né? Disse para eles, para os seus discípulos, em Mateus 28, 20, que vamos colocar aqui na tela, Mateus 28, 20, o seguinte, olha, vamos prestar atenção no que o ungido disse para aquele tempo aos seus discípulos. Vamos fazer a leitura. Ensinem os novos discípulos a obedecerem a tudo o que eu ordenei a vocês. A vocês aqui não são vocês, não somos nós. E eu estarei sempre. Olha, essa palavra sempre tem um tempo, né? Estarei sempre com vocês. Esse sempre aqui, vamos entender, olha só o que ele fala. Até quando? Até o fim dos tempos. Percebeu? Ele estaria sempre com eles, mas somente sempre até o fim dos tempos. Não é verdade? Não é isso que temos que falar? É isso. Mateus 28, 20. Ok? Então, minha gente, isso significa que se você hoje clama pelo ungido, hoje, se você clama, se você ora a Cristo, como ele sendo o mediador, se você ora, se você clama ao ungido hoje,
que você chama Jesus como filho do Eterno, tá? O Eterno, o Todo-Poderoso, até te ouve. Ele está te ouvindo, mesmo que você esteja clamando ao filho dele que já não está mais em cena. O Eterno até te ouve. Até ouve as pessoas, muita gente, devido à ignorância. A ignorância das pessoas não impede que o Eterno esteja ouvindo, tá? Porém, saiba de uma coisa, que o seu clamor, a sua oração, está sendo dirigida para ninguém. Quando você eleva essa oração para Cristo, pois Cristo já não está aí no reinado. Cristo já não está mais reinando. Ele não está num sacerdócio te ouvindo. Desde o último dia da nação de Israel, meu querido. Como ele mesmo predisse, não é de minha cabeça, como eu sempre falo, né? Fim dos tempos. Ele falou até quando? Até o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos? É claro que algumas pessoas vão falar, Messias, nós estamos no fim dos tempos. Então os apóstolos estavam mentindo? Se eles estavam dizendo que eles estavam no fim dos tempos, né? Então é isso, né, gente? Será que você não entende, meu querido, que o fim dos tempos foi o fim da nação de Israel em 70 DC? Você ainda não conseguiu compreender isso? Basta ler na sua Bíblia, está claro isso, né? Hoje você deveria até pensar, você deveria não, você pode, né? Você deveria e deve, né? Você pode, né, até pensar e se admirar, tá? De que um dia o Pai, o Todo-Poderoso, se revelou ao mundo pelo seu Filho, pelo ungido. Porém, hoje, minha gente, a nossa relação é com quem? É com o Pai. E não há o quê? Mediador nessa relação entre você e o Pai. Pense na criação. Tinha mediador? Então nós estamos como na condição da criação, correto? Lembra de Adão e Eva no paraíso? Então nós estamos naquela condição original, porque Cristo já aniquilou a morte. Já aniquilou a morte no último dia, todas as coisas já foram restauradas. Então Cristo, meu querido, era o mediador que no tempo apostólico se revelava, no tempo apostólico, a eles como o quê? Espírito Santo. Quando você ouve essa palavra Espírito Santo, ali no tempo apostólico, era o mediador, era o próprio ungido, era o próprio Cristo, entendeu? Mas isso já acabou, meu querido. Isso já acabou, embora você imagine isso, né? E a fim de dar continuidade no tema de hoje, vamos agora ao primeiro questionamento, tá bom? De outro tema já apresentado, que foi o seguinte tema que vamos colocar aqui na tela. A ressurreição não foi volta de zumbis. Vamos ao primeiro questionamento que foi feito nesse tema pelo nosso irmão Josué Félix da Silva Borges, né? Paz eterna, abençoado aí, Josué Félix da Silva Borges. Vamos aqui ao seu primeiro questionamento, né? Ele perguntou o seguinte, eu coloquei aqui na tela, nós estamos lendo e vamos ler a pergunta dele aqui na tela. Ele perguntou o seguinte: olá, meu irmão, se referindo a mim, é claro, né? Se não há mais Cristo, então não há mais cristãos, certo? Certo. Então a resposta no chat, naquele dia que ele fez a pergunta, para ele, né, foi dada por alguém, irmã Maria Madalena, né, Tabaiberger, que disse para ele o seguinte: foi até o ano 70 DC, depois disso é só informação. Quer dizer, não há Cristo, nem há mais cristãos. Foi até o ano 70 DC, depois disso é só o quê? Informação. Nós não somos cristãos, até mesmo porque nós não seguimos a Cristo. Quem foram os seguidores de Cristo? Foram os seus discípulos, entenderam? Então aqui, como disse a nossa irmã Maria, foi até o ano 70 DC, depois disso é só informação. Está correto, irmã Maria Madalena Tabaiberger, não é isso? É isso aí, né? Então, meus queridos, mediante essa questão apresentada por Josué e a resposta também acertada de nossa irmã Maria Madalena, dada a ele ali no chat, nós vamos aqui dar continuidade, apresentando alguns argumentos da minha parte. Então, como nós já temos dito em outras oportunidades,
Yahushua, que na sua Bíblia colocaram como Jesus, nada mais foi que o eterno Criador que se fez carne e habitou entre os israelitas que estavam vivendo no primeiro século até o ano 33 DC, quando ele, Yahushua, que na sua Bíblia está escrito Jesus, foi injustamente condenado à morte no madeiro de execução, tá? E nós já falamos no tema anterior, né, no tema que apresentamos, o último de domingo, né? Domingo, é isso aí? Que o homem de Nazaré não se tratou de alguém que literalmente teria uma glória com o Pai antes que o mundo existisse, nesse sentido, né? Nesse sentido, aliás, né? Que se pensa aí no meio cristão, né? De uma forma geral, de que aquela glória seria a presença dele antes da criação com o Pai, formando ali, antes da criação, formando duas pessoas. Nada disso. A do Pai e a do Filho, antes de o mundo ter sido criado. Correto? É isso aí, nada disso. Mas muitas pessoas, ao lerem o texto de João, né, e ao Ruhana, capítulo 5, versículo 17, que nós podemos colocar aqui, João 5,17, muitas pessoas, ao lerem esse texto, agora, pois, glorifique-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória, ó, presta atenção, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Yahuhana, né? João, Yahuhana, capítulo 5, versículo 17. Assim, muitas pessoas, ao lerem esse texto, essa oração do ungido, acreditam que antes da criação do mundo, da criação de todas as coisas, o Filho estava com o Pai ali formando duas pessoas, tendo em vista que, na realidade, grande parte dos leitores da Bíblia não consegue compreender a Bíblia, tá? E é por esse motivo que não poucas pessoas acreditam que Cristo, na ascensão, aquilo tenha sido o seu retorno a formar com o Pai duas pessoas até nossos dias e para sempre, tá? Sem fim. Isso não é verdade, meu querido. Isso não é verdade. Mas muitas pessoas pegam textos das cartas apostólicas que passam a ideia de continuidade de Cristo no céu, no reinado, até nossos dias, e vamos apresentar os textos daqui a pouco. Porém, antes, vamos repetir o que já falamos no tema anterior, que colocamos aqui ainda há pouco, sobre o significado das palavras do ungido na oração que acabamos de ler, tá? Em João capítulo 5, versículo 17. Vamos colocar de novo aqui. Olha só. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, né? Com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 5, 17, né? O que isso aí significa para você? O que isso significa para muita gente? O que significa para você que está no chat agora aí? O que significa para vocês, para os senhores que estarão assistindo o vídeo depois? Olha a pergunta, o que significa essa oração de Cristo? Hein? Então, a glória que Cristo tinha antes que o mundo existisse foi que ele foi conhecido, tá? A glória que Cristo tinha antes que o mundo existisse foi que ele foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Porém, somente foi manifestado, ou seja, veio à existência nos últimos dias, correto? Então a glória que ele tinha está registrada na sua Bíblia, basta ler. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 9, parte B a 10. E 1 Pedro, né, capítulo 1, versículo 20, como tendo sido somente conhecido, e isso não é diferente conosco, tá bom? Nós não existíamos, claro, como seres humanos, tá? Nós não existimos como seres humanos, porém, éramos conhecidos.
essa também foi o quê? A nossa glória. Essa também foi a sua glória, porque você foi conhecido mesmo antes do mundo existir. O Eterno já tinha projetado você como ser humano, tá? E o Filho do Eterno estava com o Eterno e iria participar de carne e sangue. E podemos ler o texto que comprova a glória, né, que Cristo tinha antes de o mundo existir. Tá bom, gente? Tá? Em 1 Timóteo, como já falamos, né, capítulo 1, versículo 9, vamos colocar na tela aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9b a 10. Como segue aqui, ó. Vamos colocar o texto na tela, já está aqui na tela, vamos colocar o texto, olha só o que diz. Esta graça nos foi outorgada em Cristo quando? Mas aí, essa graça para eles lá no tempo apostólico. Esta graça nos foi outorgada em Cristo desde os tempos eternos. Percebeu? Correto? E que nesses dias se manifestou, nesses dias, né? Olha só o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Nesses dias, quando se manifestou? Nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador ungido, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. 1 Timóteo 1, 9b a 10, né? Então vamos entender que essa morte Cristo aniquilou nele mesmo para no último dia aniquilar para todos os filhos do Eterno. Temos que entender que Cristo foi o único que ressuscitou, tá? Antes do último dia, tá bom? Então a glória de Cristo antes que o mundo existisse, minha gente, foi a outorga, conforme os senhores já leram, da graça desde os tempos eternos, de acordo com esse texto de 1 Timóteo, para se cumprir quando? No aparecimento, para se cumprir quando? Antes da fundação do mundo? Não, para se cumprir no aparecimento de Cristo, claro, que nos últimos dias, nos tempos apostólicos, não em nosso tempo. E se confirma isso aí também com o texto, né, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, né, onde diz o seguinte, vamos fazer a leitura? O qual, na verdade, é na verdade ou na mentira, gente? É na verdade, né? Na verdade, né? Algumas pessoas me chamam de herege, né? O qual, na verdade, em outro tempo foi o quê? Manifestado? Cristo estava lá à destra do Todo-Poderoso? Já não. Em outro tempo ele foi conhecido. É o que está na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Para aqueles que me chamam de herege, né? Somos hereges de acordo com a doutrina aí existente aí. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Ainda antes da fundação do mundo ele foi conhecido, mas manifestado quando? Quando? Antes da fundação do mundo? Não. Nestes últimos tempos, por amor de vós. Por amor de quem? Por amor deles, né? E em que tempo que era o último tempo que está escrito aqui? Nestes últimos tempos século XXI, como se fala aí na internet, o pessoal aí evangélico, hein? Nós vamos fazer a leitura de novo aqui, né? Enquanto eu desligo o ar-condicionado aqui. Vamos fazer a leitura aqui. Vamos voltar aqui, ó. O qual, na verdade, na realidade, em outro tempo, foi conhecido, né? Tá na sua Bíblia aí, ó. Aqueles que me chamam de herege aí no canal aí, né? Como eu já disse, eu teria vergonha, né? De falar essas coisas, né? Sem conhecimento. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido. Conhecido, é isso aí. Ainda antes da fundação do mundo, aí sim, conhecido, né? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1,20, né? Essa é a verdade que temos que falar, correto? Agora vamos analisar os textos que passam a ideia de que Cristo, ele permaneceria, tá? Hoje, em nosso tempo, à destra do Todo-Poderoso, o que não é verdade, tá bom? Os textos são os seguintes. Atos 1, 2. Vamos colocar aqui Atos 1, 2. Vamos fazer a leitura. Que passam a ideia de que Cristo permanece hoje à destra do Pai. Ou seja, no céu. Ou seja, no reinado. Porque o céu é o reinado. Entendeu? Atos 1, 2. Passa a ideia de que Cristo está até hoje. Ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que o ungido começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido, né,
em cima, né? Aí as pessoas vão falar, olha, está dizendo que ele está em cima, ó. Foi recebido em cima depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos 1, 1 a 2, né? Agora vamos ler aqui Atos 1 a 9, outro texto aqui que passa a ideia de que Cristo permanece até nosso tempo à destra do Todo-Poderoso reinando, ou seja, no céu, né? Vamos ler. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Então algumas pessoas vão falar, olha aí, ele está no céu, Messias, até hoje. Foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, né? Atos 1:9. Correto, minha gente? Então, gente, prestou atenção? Olá, cristãos! Olá, meus amigos cristãos, aqueles que se denominam cristãos em nosso tempo. Vamos abrir o entendimento? Vamos? Será que os senhores vão me chamar, alguns dos senhores, não todos, né? Vão me chamar de herege? Então, olha só, vamos prestar atenção. Ter sido recebido em cima, ao ser elevado às alturas, é que ele estava o quê? Reinando. Mas havia um tempo de reinado que vamos dizer depois, a ser cumprido, né? E tem mais um texto também, aliás, que parece que Cristo permanece até nossos dias ao lermos, né? Filipenses 3, 20 a 21, onde diz o seguinte, olha só, vamos fazer a leitura. Filipenses 3, 20 a 21, tá? Mas a nossa cidade está nos céus. O reinado do Todo-Poderoso, né? Ó, mas estava com Cristo naquele tempo. Mas a nossa cidade, o reinado do Todo-Poderoso que estava entregue ao Filho, mas a nossa cidade está nos céus. Ou seja, no reinado do Todo-Poderoso, naquela condição do eterno. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Por quê? Porque ele estava no reinado, ele estava reinando. O soberano Yahushua Mashiach, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 a 21, acabamos de fazer a leitura e vamos dar continuidade. Aqui lendo também, tem outro texto aqui de Yahushua, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte, ninguém jamais subiu ao céu, quer dizer, ninguém subiu ao reinado, né? Subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Yahushua, capítulo 3, 1:13, né? Então é isso aí. Então para todos nós que já sabemos que Cristo já veio segunda vez, tá? É importante falar isso aqui. Para todos nós aqui que dizemos que Cristo já veio segunda vez, que na teologia evangélica se diz que nós somos preteristas, para todos nós, como diz em Hebreus 9:28, se nós não atentarmos, né, para a revelação do Evangelho, que diz que o Filho já se submeteu ao Pai, lhe entregando o reino e saindo de cena, dando lugar ao Pai, nós correremos, tá bom? O risco de procedermos como alguns abençoados dentre nós, que falam em escatologia consumada também como nós, no entanto, mantém a Cristo como sumo sacerdote num suposto ministério do Espírito em nosso tempo, e assim, minha gente, agem sentindo que são corpo do ungido hoje, mas isso não pode ser verdade mediante ao texto de Atos capítulo 3, versículo 21, onde diz, Atos 3, 21, onde diz o seguinte, é necessário que o ungido, Cristo na sua Bíblia, né, Jesus, que o ungido permaneça no céu. Era necessário que ele permanecesse o quê? No seu sacerdócio, no seu reinado, ó, que o ungido permaneça no céu até quando? Até quando os preteristas aí? O pessoal que prega a escatologia consumada. Vamos completar isso aí? Vai ficar numa escatologia mais ou menos consumada? Olha só o que diz aqui, ó. É necessário que o ungido permaneça no céu. Até quando, gente? Até que chegue o tempo em que Yahu restaurará todas as coisas, conforme já, né, decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas, Atos 3, 21. Então vamos lá.
Ora, minha gente, se o ungido permaneceu no céu, ou seja, reinando, tá bom? Até a consumação dos séculos, quando todas as coisas foram restauradas ao estado da criação, onde não há a morte. Como assim? Como assim? Hoje, ele ainda está no céu, ou seja, em seu reinado, no sacerdócio entregue, que foi o quê? Para se cumprir vitaliciamente. Como assim? O que acontece, gente, é o que já falamos, tá? É que esses textos dão a ideia de continuidade do reinado do ungido e que ele permaneceria no céu, ele e o Pai, tá? Até no nosso tempo, pois muitas pessoas pensam que ele já estava, muitas pessoas pensam assim, que ele já estava no céu antes de o mundo ter sido criado, mediante aquele texto da oração dele, né? E assim ele teria voltado ali, ao céu, para estar ao lado do Pai num tempo sem fim. Para nós, tempo, né? Então hoje ele estaria, porque ele fez aquela oração, né? Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas os senhores já entenderam o que seria a glória, né? É que ele foi conhecido como aquele cordeiro, tá? Agora vamos ao comentário e também o esclarecimento, né? Vamos colocar aqui ao esclarecimento da questão apresentada por Antônio. Paz eterna, irmão Antônio. Irmão Antônio, é isso mesmo? Ou irmão Antônio e esse R apareceu aqui? Antônio disse, o nosso irmão Antônio, paz eterna, irmão Antônio, está aí no chat, se tiver depois, de repente estará nos comentários posteriores. Então o nosso irmão Antônio, ele disse o seguinte, bom dia a todos, está escrito aqui, vamos ler. Prezado Messias, em termos gerais, entendi perfeitamente suas ideias e interpretações, porém, ficou uma lacuna que até hoje eu não compreendi por achá-la embaraçosa e um tanto esquizofrênica, disse ele, né? Quem é o Pai que Jesus, ele colocou Jesus, eu não falo Jesus, quem é o Pai que Jesus entrega o seu Espírito pouco antes de morrer? É uma pergunta que ele fez. Quem é o Pai que Jesus pede para afastar o cálice de sofrimento no Getsemane? Quem é esse Pai? E onde ele está? Me perdoe, Messias, se as minhas questões não são pertinentes e que não entendi o oculto das passagens. Abraço, amigo Antônio também. Estamos juntos, vamos continuar aí no entendimento, né? Então, antes de nós respondermos, eu coloquei aqui as duas questões apresentadas por Antônio, tá? Vamos ler os textos que ele pediu, Lucas 23, 46. Vamos fazer a leitura. E clamando o ungido com grande voz, disse, Pai. Ele disse Pai, né? Que Pai é esse, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, né? Lucas 23, 46. E também vamos fazer a leitura do texto que o nosso irmão Antônio citou, Lucas 22, 42, a questão do Getsemane, né? Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele falou Pai, né? Vamos ver aqui, Pai, né? O irmão Antônio quer saber que Pai é esse? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Lucas 22, 42. E também, 2 Pedro, vamos fazer a leitura para completar aqui, para ajudar aqui no entendimento. 2 Pedro, não foi o texto que ele citou, mas vamos colocar aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, onde diz o seguinte, porquanto ele recebeu de Ialro, Pai, honra e glória, quando pela glória magnífica lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado, percebeu, irmão Antônio? Em quem me comprazo. Olha o Pai aí, olha a voz do Pai, né? 2 Pedro 1, 17. Então a nossa resposta, irmão Antônio, né? A nossa resposta para o nosso amigo, nosso irmão Antônio,
é que o Pai ali é o Criador do céu e da terra, tá bom? E quando Cristo ele orava ao Pai, era o quê? O ser humano orando ao Pai, correto? Que é o Criador do céu e da terra. Aquela voz, né? E da mesma forma que você ora ao Pai também, você não ora ao Pai? Onde está o Pai? Da mesma forma que você ora ao Pai, que é Criador, tá? O ungido que chamam de Jesus nas Bíblias aí, né? Um ser humano orava também ao Pai, da mesma forma que você ora. Você não ora ao Pai? O ungido também orava. Então, da mesma forma, o ungido, que era um ser humano, orava ao Pai, correto? E quando estava a ponto de morrer, ali o Messias de Israel, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você não ora ao Pai? Você também não eleva o seu pensamento ao Pai? Sim, né? Pai, nas tuas mãos, ele quando estava a ponto de morrer, ele falou, nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito, que era ali o quê? Os seus sentidos humanos, aquele espírito. E da mesma forma, orou, tá? Ao mesmo Pai Criador no Getsemane também. É que o Pai havia se tornado o quê? O que acontece ali? O que era ungido? O Pai havia se tornado ser humano e assim se fez carne, ou seja, se fez ser humano. Da mesma forma que os filhos se tornam carne e sangue, como dito em Hebreus 2,14. Vamos colocar aqui Hebreus 2,14, olha só o que está escrito. E vistos que nós... Olha, Shaul está escrevendo para o corpo de Cristo, tá? O corpo não ungido. Nós quem? O corpo de Cristo. Ele não está escrevendo para todas as pessoas. Ele está escrevendo para a congregação. Vamos prestar atenção aí, o pessoal da questão que gosta da universalidade, né? Olha só o que Paulo está escrevendo aqui, ó. E visto que nós quem? Eles, né? O corpo de Cristo, seus filhos. Percebeu? Percebeu? E visto que nós, seus filhos, somos seres humanos feitos de carne e de sangue, ele também, vamos prestar atenção no também, tá? Então veja, os filhos se tornam também carne e sangue, percebeu? Ele também se tornou, percebe? Ele também se tornou. Vamos voltar aqui para a gente entender bem isso. E visto que os seus filhos somos seres humanos feitos de carne e sangue, quer dizer, eles se tornam carne e sangue, ele, o Todo-Poderoso, também se tornou carne e sangue. Percebeu? Tá claro, gente? Tá claro, né? Eu acredito que sim. Pois que só como ser humano ele poderia passar pela morte. Claro, né? E assim esmagar, né, a força daquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. Nós já sabemos que era a lei da condenação, a lei de Moisés ali, Hebreus 2,14, esse diabo aqui nesse contexto, esse diabo era a lei ali de Moisés, Hebreus 2,14. Olha só, minha gente, a carta aos Hebreus, ela está falando com os filhos, ou não? Está escrito, né? Nós, os filhos, os seus filhos. A carta aos Hebreus não está falando com qualquer pessoa. A carta aos Hebreus está falando o quê? Com os filhos, não com o quê? Os que não eram filhos. Correto? Pois Paulo, ele diz que nem todos de Israel eram filhos. Na verdade, não é Messias que está falando. Nem todos de Israel eram filhos. Mas muitos eram filhos, e Paulo, né, também diz que os filhos não eram os que são da descendência carnal. Tá bom? Então, olha só, vamos prestar atenção. Aqui, nesse ponto, as pessoas que querem uma universalidade pecam. Aqui, as pessoas que querem, por elas mesmas, uma universalidade pecam. E uma coisa importante a dizer aqui, tá? É que os filhos, na realidade, são espíritos, correto? São espíritos. Shaul não falou que não seriam os da descendência carnal, tá? Embora apareçam na Terra como seres humanos, tá? Porque quando falamos assim, estamos falando dos demais filhos do Altíssimo, que somos nós, que estamos como seres humanos, tá bom? Mas o ungido, que na sua Bíblia, né, colocaram Jesus, era um filho do Altíssimo diferenciado, tá? Era um filho do Altíssimo diferenciado, ele, o ungido, pois ele
o Filho, ele o quê? Ele foi o quê? Ele foi o Filho unigênito, o único Filho do Altíssimo que foi gerado ser humano, tá bom? Pelo Pai, né? Assim ele nada mais era do que o Pai que se tornou o quê? Ser humano. Já os demais filhos se tornaram seres humanos também. Porém, em sua humanidade, possuem pais o quê? O Pai celestial não. Possuem pais terrenos. E podemos ver isso, né, fazendo a leitura, que o Pai Criador do céu e da terra é Pai dos espíritos, não Pai de seres humanos, tendo sido Pai de somente quem? Um unigênito, né? Um ser humano que foi Yahushua Mashiach. Não é verdade? Está na sua Bíblia. Mas podemos ver que os demais filhos, que são espíritos, não fôlegos de vida, né? Não fôlegos da vida. Tem como pai o Pai dos espíritos, como podemos ler em Hebreus 12:9. Vamos colocar aqui na tela, Hebreus 12:9, onde diz o seguinte: além do mais, tínhamos nossos pais humanos. Os pais deles humanos, né? Cristo não tinha pais humanos, embora pareça, né? Os pais dele, Maria e José, não eram pais dele, né? Além do mais, tínhamos, olha só, mas para os demais filhos, ó, além do mais, tínhamos os nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos, né? Hebreus 12:9, é isso aí. Então, pessoal, está claro? Eu acredito que esteja claro, né? Os senhores que estão no chat aí, os senhores que vão assistir depois, se não estiver claro, pode comentar aí, pode perguntar, fazer o seu questionamento. Está claro, pessoal? Será difícil entender aqui, tá? O texto de Hebreus 2:14? É difícil entender esse texto, gente? Não está claro? E também Hebreus 12:9, que acabamos de ler? Está difícil de entender? Gente, será que a gente vai ter que dizer outra coisa que o texto não está dizendo? Tem gente que faz isso, né? Então, no contexto de Hebreus 2:14, fala dos muitos filhos que o Altíssimo trouxe à glória. Basta que leiamos o capítulo 2 no contexto do verso que acabamos de ler. E isso vai se confirmar também em Hebreus 12:9, que os filhos são os filhos do Altíssimo, que são espíritos, não fôlego da vida, que se tornam seres humanos como o próprio Pai, Criador do céu e da terra, também se tornou ser humano no ano 1 de nosso calendário em Belém da Judéia, não é verdade? Então eu acredito que o nosso amigo Antônio, Paz Eterno, irmão Antônio, tamo junto, tenha aí entendido que o Pai para o qual o Messias de Israel orava, dizendo que entregava ali o seu espírito nas mãos do Pai, e também orava pedindo ao Pai para afastar dele o cálice, era o quê? O Pai dos Espíritos, para ele que ele estava orando. Mas o ungido poderia chamá-lo de Pai, é claro, pois de fato o era, Pai dele, né? Tendo em vista que foi o quê? Que ele foi gerado não em função de relação sexual de seres humanos, essa é a verdade, mas pela vontade do Pai, a virtude do Pai que desceu sobre Mary, ou Maria, quando foi dito pelo anjo a Maria, em Lucas 1:31-35, que podemos colocar aqui, Lucas 1:31-35, vamos colocar, vamos fazer a leitura, eis que conceberás, para Mary, né? E darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua, que na sua Bíblia está escrito Jesus, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Yahweh, o soberano, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Mary ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Yahweh, que na sua Bíblia está filho de Deus, né? Lucas 1:31-35. Vamos lá.
Agora vamos ao próximo comentário, tá bom? Ao próximo comentário e questionamento feito por Ezequiel Lopes. Paz eterna, irmão Ezequiel Lopes, o nome dele tá aqui. Um grande abraço aí, tá bom? Irmão Ezequiel Lopes aí fez essa pergunta. Eu gostaria de saber se tem uma resposta, porque Deus, que ele coloca Deus aqui, né? Eu falo Yahweh, né? YHWH. Eu gostaria de saber se tem uma resposta porque Deus nos coloca neste mundo e nessa carne pecaminosa humana, sabendo ele que teríamos muitas coisas, faríamos muitas coisas erradas e que nesse corpo físico nunca seremos perfeitos. Por que o Eterno fez isso, hein, irmão Ezequiel? Né? Então, a resposta para o nosso amigo aí, né, Ezequiel, é que embora os textos de nossa resposta aqui não tenham sido dirigidos originalmente a nós, porém nós podemos usá-los, né? Podemos usá-los para a resposta coerente aí para o nosso amigo Ezequiel, como nós podemos ler, né, aqui em Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos fazer a leitura, olha só. Porque Yahweh nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Podemos ler também aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Olha só. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, né? Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1, né, 14, versículos 14 a 16, né? Vamos ler agora ou seja, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça, agora o Messias de Israel falando, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, não são obras sociais, tá bom? E glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16, tá? Então o procedimento do Filho do Eterno, né? Que procedimento seria? Essas boas obras não tem nada a ver com obra social, caridade, nada disso. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Agora mais um texto aqui de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ó. Não se amoldem, é parecido com o texto de Kefa, né, de Pedro, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, disse Shaul, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar, aliás, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Altíssimo. Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Enfim, minha gente, o eterno Criador, ele requer de nós, sim. Não é verdade? Um aprendizado na carne, sim. Até mesmo porque o ungido mesmo, teve que aprender a obedecer na carne. Ele mesmo, o ungido, o Filho do Eterno, precisou obedecer. E nós? Nós também estamos aqui para aprender a obedecer, a entender qual o nosso procedimento aqui. Embora nós soframos, né, a tentação que qualquer ser humano e até o próprio ungido também sofreu. Agora vamos tratar aqui, gente, olha só, da questão apresentada por Eliseu Conquista de Lima. Paz eterna, irmão Eliseu, vamos colocar na tela. Conquista de Lima. Aí o nosso irmão Eliseu Conquista de Lima, um grande abraço, né? Ele disse o seguinte para mim, para nós, né? Paz eterna, irmão Messias. Toda a carne com a sua consciência carnal se findam no pó, mas o espírito que é filho, penso eu também penso assim, né? Penso eu que ele terá a consciência de que participou em carne e sangue da vida terrena, assim como o Pai participou e não se esquece de ter se manifestado como filho entre os homens. Tá certinho, tá? Visto que nosso espírito, aquele filho, né, permanece nele, que somos um com ele, disse o nosso irmão aí. É isso aí. O que o irmão pode explicar, ele ainda continua aqui, ó.
O que o irmão pode explicar acerca deste meu entendimento? Ficarei grato pela sua resposta. Tudo bem, meu querido? Vamos lá. A resposta, né? A resposta para o nosso irmão aí, Eliseu. Então, a nossa resposta, meu irmão Eliseu, minha gente, a nossa resposta aqui para Eliseu é que o entendimento dele está corretíssimo. Tá bom? Agora, vamos acrescentar alguma coisa, né? Acrescentando que o que temos a dizer ainda para o nosso amigo Eliseu Conquista de Lima é que os filhos que não somos nós, tá? Na carne, os filhos que não somos nós na carne, tá? Sabem os propósitos para os quais se revelam como seres humanos, tá bom? Porém, nossa mente natural se finda na morte de nosso corpo carnal, como diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, que podemos colocar aqui, Eclesiastes 9:5, onde diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, claro, enquanto estão vivos, né? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos, e aí? Os mortos não sabem coisa nenhuma, não é verdade? Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória, lembra de alguma coisa? Jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Tá claro, gente? Tá claro, né? Muito claro. Então, gente, olha só, eu escrevi até aqui. Por isso, nós não teremos lembranças de nosso tempo na carne, depois que morrermos. É claro que não. E como o tema é esse aqui, gente? Como o tema é esse aí? Pai e filho. Até hoje, cristãos não entenderam. Como o tema é esse, né? Até hoje, cristãos não entenderam. E como já falamos inicialmente, nós estamos generalizando, né, cristãos como se fossem todos, como se todas as pessoas não tivessem entendido. É claro que não todas as pessoas, a gente generaliza somente para entender. Pai e filho, até hoje, cristãos não entenderam. Como já inicialmente falamos, generalizamos, dizendo isso é por quê? Por quê, gente? Por quê? Embora muita gente tenha entendido. É porque a atitude dos cristãos hoje é como se eles vivessem no tempo dos apóstolos, gente. Na verdade, trazendo para nossos dias o ministério do Espírito, o sacerdócio do ungido. Porém, ali o seu reinado já foi entregue ao Pai, em 70 DC, tá? E vamos aos textos, né, de Mateus 24:14 para comprovar isso aí. Olha só o que está escrito. E este evangelho de quê? Do reino, né? Esse reinado era de quem? De Cristo, né? Vamos prestar atenção, gente, nesse grifo aqui, ó, do reino. E este evangelho do reino, que reino? Era o reinado de Cristo, o milênio. Tá bom, gente? E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. É claro que era daquele tempo, as nações que existiam, né? Então virá o quê? O fim. Então virá o fim. Fim de quê, gente? Então virá o fim. Ah, o fim do planeta Terra, como muita gente pensa. Não é isso, meu querido, não é isso. Então virá o fim. Ele está dizendo que viria o fim. Então virá o fim. Presta atenção no grifo, tá? Ó, este evangelho do reino, ó, o reinado de Cristo, que já iria iniciar ali depois na ascensão, né? Iria se cumprir assim, de fato, né? Enquanto isso, ele ainda estava segundo a carne, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E o quê? O que viria depois? Então virá o fim, né? Não veio não, né? Ah, não veio não, né? Tem gente que fala que não veio, né? O fim não. Mateus 24:14, né? Fim do reinado, correto? Não é fim do reinado não, né? É o fim do planeta Terra. Não é o fim daquele tempo, daquele aion, daquele período do reinado de Cristo não, né? Tem gente que fala que não é, né? Fim do reinado, correto? Agora, Paulo continuou também, né? Ele confirmou, aliás. Ele continuou, deu continuidade nessa fala. Paulo, ele confirmou, está escrito aqui, ó, confirmou isso. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios 15:14. Não foi somente o Cristo ungido. Messias só está lendo aqui, ó. Então virá o fim. Ah, Shaul está dizendo que também viria o fim, né? Percebeu? Mas
Que fim seria esse? Qual seria o procedimento? O que estaria acontecendo? O fim seria quando o quê? Tá lendo aqui na sua Bíblia? Tá lendo, né? Ah, aqueles que gostam de contradizer, né? Então virá o fim quando? Quando ele entregar o reino. Não entregou? Entregar o reino, aialro, já entregou, né? Aquele reino, né? O evangelho do reino estava sendo pregado. Entregar o reino, aialro, o pai. O pai, né? Agora está o pai, né? O filho já saiu de cena. Entregar o reino ao pai quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade, todo o poder. 1 Coríntios 15, 24, né? Percebeu? Então, minha gente, esperamos, né? Que depois de todas essas explicações no tema de hoje, alguém não escreva depois aí pedindo para que nós provemos que Cristo já não existe, Cristo já não está em cena. Porém, dizemos assim, isso aí, que Cristo já não existe, porque o ungido, ele foi o próprio Pai, meu querido. Por isso que dissemos que Cristo não existe mais, aquela manifestação não existe mais. Por que nós falamos assim? Porque o ungido, ele foi o próprio Pai, ali manifestado naquele tempo como filho, entendeu? O Pai manifestado como filho. Somente ali no primeiro século, correto? Então, caso ainda permaneçam dúvidas aqui sobre esse tema de hoje, nós ainda poderemos esclarecer e vamos, né? Em outro tema, tá bom, gente? Em outro tema nós vamos fazer isso, tá bom? Então nós agradecemos a participação de todos os senhores. Até o próximo encontro, que será, vamos colocar aqui, domingo, 20 horas. Tchau, minha gente!